Estados irmãos, com a paz do Senhor, eu me chamo Vitória, eu faço parte da Igreja Esperança em Jesus Cristo e eu gostaria de estar deixando uma palavra para os irmãos que se encontra em Salmos 40, eu vou ler do versículo 1 ao 4. Mas antes de eu estar lendo a palavra do Senhor, eu gostaria de estar fazendo uma oração. Bem. Senhor, meu Deus, papai querido, papai amado, eu me coloco diante da tua presença nesse momento, pai, agradecendo pela oportunidade de mais uma vez eu estar diante da tua presença, de eu ler a tua santa palavra, Jesus. Pai, que neste momento, pai, cada alma, cada irmão, cada irmã que vai assistir esse vídeo, pai, venha a ser alcançado, pai, pela tua santa palavra. Que almas, Jesus, venham ser restauradas, pai. Que almas venham ser curadas, pai. Oh, Deus maravilhoso, pai. Que o Senhor venha entrar, pai, nos corações e que o Senhor venha fazer morada, Jesus. Nos capacita cada vez mais, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. A palavra do Senhor diz assim em Salmos 40, versículo número 1, eu vou ler até o 4. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me do lago horrível, de um chacor de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca. Um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão, e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Eu lendo em casa essa palavra, eu pude perceber que a gente tem que esperar no Senhor. A gente tem que ter paciência e que a gente tem que confiar nas promessas que o Senhor tem para nós. Muitas das vezes nós não acreditamos, nós ficamos desanimados em meio à caminhada, nós pensamos até em parar, em desistir do nosso processo na caminhada do Senhor. Mas eu queria te deixar que você não deve desistir, que você tem que ter paciência, que você tem que persistir, continuar nos caminhos do Senhor. Porque aqui como diz que ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O Senhor, ele sempre ouve tudo. O nosso choro, o nosso riso, todos os momentos da nossa vida o Senhor está conosco. Em todos os momentos. Não tem um momento em que o Senhor vai nos desamparar. A Bíblia fala que pode um homem, uma mãe se esquecer de um filho, mas ele, todavia, não esquece de vós. Eu queria deixar que o Senhor não esquece de você, que ele não desiste de você, que a obra que ele tem na tua vida, ele vai cumprir um dia. Oh, glórias a Deus, aleluia. Que você venha persistir, que você venha continuar. Mas você pode falar, mas Vitória, a vida é difícil, eu tenho passado por coisas e tu não tem, muitas das vezes, visto. Eu sei, meus irmãos, que a caminhada não é fácil, mas o nosso descanso não é aqui. Nosso descanso é no céu. Imagina a gente chegar no céu, meus irmãos, e ver Jesus. A gente vê face a face. Se muitas das vezes a gente está num culto, a gente somente sente a presença do Senhor, a gente já acha, nosso coração já quer sair pela boca, é algo tão maravilhoso, é algo tão gratificante, é algo inexplicável. Imagina nós ver Jesus face a face. Por isso que eu venho falar para você que a gente tem que confiar no que o Senhor tem para nós. Dia a dia a gente tem que viver um dia de cada vez. A Bíblia diz que o dia de amanhã só pertence a Deus. Então, se o dia de amanhã só pertence a Deus, a gente tem que esperar, confiar, viver este dia. Viver um dia de cada vez. Porque os dias vêm preocupações, não precisa a gente se preocupar. Meus irmãos, aqui diz também que pôs um novo cântico na minha boca. Ou seja, podia estar triste, podia estar desanimado. E Deus colocou um novo cântico, de alegria. A Bíblia diz que a gente deve sorrir, chorar com os que choram e sorrir com os que sorriem. Ou seja, a gente tem que ajudar os nossos próximos, amar o nosso próximo. A Bíblia nos deixa vários mandamentos do que é certo e do que é errado nós fazemos. E tem uma frase que eu sempre falo, que errar é humano, mas permanecer no erro é burrice. Porque quando a gente erra, a gente sabe que aquilo é errado e que a gente não deve fazer aquilo. Muitas das vezes tu pode ter parado na tua caminhada por causa de algo que alguém te falou, algo que alguém te entristeceu. Mas eu devo te falar que você não deve olhar para o ser humano. Você não deve olhar para a pessoa. Tem que olhar para Jesus. Porque a partir do momento que tu continuar olhando para o ser humano, tu nunca vai ficar na presença do Senhor. Porque o ser humano é falho, o ser humano erra. E é normal, meus irmãos.
Porque quem não errasse, quem não tivesse erro, quem não pecasse, não estaria mais aqui. Estaria nos céus. Glórias a Deus, aleluia. E aqui fala que o Senhor colocou os pés dele sobre uma rocha e firmou os passos. Ou seja, quando a gente está em momentos que a gente está desamparado, que a gente está triste, Deus chega nesses momentos e nos ampara para nós continuarmos, para nós persistirmos na caminhada. E eu sempre falo que eu vim para a presença do Senhor nova, mas eu queria ter vindo antes, se possível, porque dizem Jonas teve uma profecia que o Senhor foi até ele e mandou que ele fosse até a cidade de Nínive, que ele pregasse sobre aquela cidade, que sobreveria um mal sobre eles. Em 40 dias a cidade seria destruída. E Jonas não quis. Jonas quis fugir da presença do Senhor, da promessa. Ele não quis ir aonde o Senhor tinha mandado ele ir. E na metade do caminho ele foi e pegou um navio para Tarso. Só que ele não esperava que, mesmo ele tentando fugir da presença do Senhor, ele tentando escapar do processo que o Senhor tinha com ele, mais lá na frente, ele ia voltar a fazer o que era para ele ter feito. Ele pega o seu navio para Társia e dentro daquele navio sobreveio uma grande tempestade. E glórias a Deus, aleluia. O capitão do navio veio até Jonas no fundo do barco e perguntou por que ele dormia, porque Jonas estava dormindo. E ele falou que aquele mal sobreveio sobre eles por causa dele. Ele admitiu que era por causa dele que eles estavam passando por tudo aquilo, pelaquela tempestade. Então, ele falou pro capitão do navio que lançasse ele ao mar. Só que eles temeram. Por que eles temeram? Porque eles sabiam que o Deus de Jonas era poderoso. Eles não queriam pagar pelo sangue inocente. Mas eles lançam Jonas no mar. Glórias a Deus, aleluia. Aleluia. E quando lançam Jonas ao mar, um grande peixe engole Jonas. E dentro daquele peixe, Jonas sabia que Deus era um Deus misericordioso. Que Deus ia ter misericórdia dele. E ele clamou para Deus. E quando ele clama para Deus, ele ficou 3 dias dentro da barriga do peixe. E 3 noites. Logo após aquilo, o peixe gospe ele, ou bota ele para fora, como quiser falar, em terra seca. E quando ele chega em terra seca, ele finalmente compreendeu e aceitou e foi até Nínive. E quando ele chega até Nínive, a cidade de Nínive era uma cidade muito grande, meus irmãos. Ele ia demorar dias para caminhar sobre toda ela e para profetizar o que o Senhor tinha mandado ele profetizar. E ele chega em apenas um dia, já se espalha o boato para a cidade inteira. E chegou até o rei. E quando chega até o rei desce do trono e coloca sacos nele, faz jejum, faz sacrifícios. E o que eu queria deixar para você é que muitas das vezes, para a gente vir para a presença do Senhor, para a gente viver conforme o Senhor quer, a gente tem que fazer sacrifícios. A gente tem que deixar coisas para viver o processo do Senhor, o propósito do Senhor. Porque, meus irmãos, a gente pensa uma coisa tão pequena, mas Deus, ele tem algo muito melhor para nós. Algo muito maior do que a gente pensa, do que a gente imagina. Porque Deus é maravilhoso, Deus é grande. E o amor dele é maravilhoso, meus irmãos. E eu queria deixar para vocês que não desista. Continue na presença do Senhor. Persista na caminhada. Por mais difícil que seja, não desista. Você que é jovem, venha para a presença do Senhor, porque quando eu era jovem, eu pensava que a minha felicidade estava em coisas. Realmente em coisas. Em maquiagens, em amizades. E eu pude compreender que não tem nada que vai comparar o amor de Deus. Porque Jesus, ele derramou o seu sangue naquela cruz por nós. Ele perdoou os nossos pecados. E Deus nunca nos deixa desamparado. Eu teve uma fase na minha vida em que eu tinha uma única melhor amiga. E quando eu decidi vir para a igreja, aceitar Jesus e seguir os caminhos dele,
Eu deixei muitas coisas para trás. Eu tive muitas renúncias na minha vida. E quando eu falei isso para essa minha melhor amiga, ela simplesmente falou que eu não... Ai, Vitória, mas para ti, para a igreja, tu não precisa fazer isso. Tu pode continuar da mesma forma. Só que, meus irmãos, eu acho que quando a gente vem para a igreja, a gente tem que ser diferente. A gente tem que ser sal do mundo e luz. A gente não pode ser a mesma pessoa. A gente não pode cometer as mesmas coisas que nós cometíamos antes. Porque quando a gente vem para a presença do Senhor, a gente aceita, a gente se batiza, a gente é uma nova criatura. Ou seja, aquilo que tu praticava, tu não deve praticar mais. E meus irmãos, quando eu falei para ela, ela falou isso. E nunca mais ela me mandou mensagem, perguntou como eu estava, se eu estava bem. Nunca mais. E eu me afastei. Ela se afastou. E hoje eu não tenho mais amizade com ela. Eu não tenho amizade com quase ninguém. São poucas pessoas que eu tenho do meu lado, que eu confio. E quem eu mais confio é em Jesus. Eu queria falar para vocês que vocês devem confiar em Jesus. Em Jesus. Porque Ele nunca vai nos deixar sozinhos, nunca vai nos desamparar. Ele tem tantas coisas, tantos planos na nossa vida, que muitas das vezes nós não entendemos. Muitas das vezes nós passamos por processos na nossa vida em que nós pensamos que estamos sozinhos. Que a gente chega no nosso quarto, dobra o nosso joelho, chora e pensa que ninguém está nos ouvindo, que ninguém vai fazer nada e que a gente vai permanecer naquele dia, que aquele dia vai continuar assim, que virão dias piores, mas não. A Bíblia diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ou seja, a alegria vem pela manhã. A gente tem que esperar, a gente tem que acreditar, a gente tem que confiar. A gente não deve só pensar em coisas ruins. A gente tem que pensar em coisas boas. E eu sei que muitas das vezes não é fácil a gente permanecer na presença do Senhor. Porque vem calúnias, vem palavras que entristecem o nosso coração. Que muitas das vezes nós pensamos em desistir, em parar. E tem uma frase que eu vi esses dias no meu Instagram que fala bem assim, que a gente não deve agradar a criatura, mas sim o Criador. Ou seja, a gente tem que agradar a Deus, não o ser humano. E quando a gente continuar pensando e sendo dessa forma de eu vou agradar a tal pessoa, porque não, a gente tem que agradar a Deus. A gente tem que ver se o que a gente está fazendo tem agradado a Deus. Todos os dias, quando eu vou orar, eu falo, Senhor, hoje eu fiz isso, Pai. Hoje eu falei aquilo. Te agradou, Deus? Se não te agradou, me perdoa, Pai, por eu ter falado aquilo, por eu ter pensado aquilo, pela forma que eu falei com aquela pessoa, se eu magoei, se eu entristeci. A gente tem que reconhecer diante do Senhor se aquilo que a gente fez durante o nosso dia agradou ou não a Deus. A vida é um presente que Deus nos deu. Ou seja, Deus nos deu o presente e nós temos a vida. Nós somos livres. Nós temos o livre arbítrio. Oh, glória, quase não saiu. Pra gente escolher o que a gente quer e o que a gente não quer. Então, a gente tem escolhas. Se a gente não tivesse escolha ainda, meus irmãos, mas a gente tem escolha. E o presente, que é a vida que o Senhor nos deu, é o presente que nós retribuímos para Deus. Como nós vivemos a nossa vida. E eu te pergunto neste momento, como tu tem devolvido o teu presente para Deus? Tu gostaria de receber esse presente? Tu tem vivido a tua vida como agrada ao Senhor? Ou tu é só um crente, um cristão dentro da igreja? Meus irmãos, nós temos que ser o que nós somos dentro da igreja fora. Porque tem muitas almas no mundo que precisam ser alcançadas. Assim como esse projeto que a gente está fazendo de gravar vídeos para o YouTube, para que através dessa tela pessoas venham ser alcançadas, almas venham ser ganhadas para o Senhor, porque a gente não está aqui por causa de números ou por causa de visualizações nem nada, a gente está aqui por causa de vocês, de almas, e vocês são preciosos para o Senhor, vocês têm grande valor, Ele derramou seu sangue naquela cruz por você, então você tem valor, você é escolhido, você é chamado para essa grande obra. Meus irmãos, que nós viemos permanecer firme. Porque eu venho falar, eu sempre falo isso, Vitória, permanecer firme. A gente tem que permanecer firme. Porque se a gente está na presença do Senhor, já não está sendo nada fácil.
as coisas são difíceis, a gente na presença do Senhor, que a gente tem alguém que está conosco 24 horas por dia. Imagina sem o Senhor. A vida é muito mais difícil, meus irmãos. A vida, ela é feita de ilusões. Enquanto a gente pensa que a gente está ganhando, a gente está perdendo. Porque enquanto a gente pensa que a gente está ganhando neste mundo coisas, a gente está perdendo de viver na presença do Senhor. A gente está perdendo momentos na casa do Senhor. E a gente está perdendo de morar na eternidade com o Senhor. A Bíblia diz que o Senhor vai voltar. E a Bíblia diz que ele virá como um ladrão, que ninguém sabe o dia nem a hora. Ou seja, se nós soubéssemos que um ladrão viria até a nossa casa nos assaltar, a gente ia se preparar para que o ladrão não viesse roubar nada de nós. Mas a vinda do Senhor não vai ser assim. A gente tem que estar preparado. A gente não tem que se preparar. A gente tem que já estar preparado para quando o Senhor vir, a gente estiver pronto e ir morar com Ele no céu. Porque a Bíblia também diz que Ele virá como um piscar de olhos. Ou seja, tu já imaginou um piscar de olhos? É algo tão rápido. É algo assim, ó, tu piscou, estamos no céu. Então, meus irmãos, a gente tem que viver a palavra do Senhor. A palavra do Senhor está aqui para nos ensinar, para nos guiar através da palavra dele. Aqui fala o que é certo, o que é errado. E eu sei que muitas pessoas já são conhecedoras da palavra, muitas pessoas já conhecem o Evangelho. Se você conhece a palavra do Senhor, se você um dia se afastou, se você está afastado da presença do Senhor, ou se você está pensando em parar, não pare, persista, persevere, pois Deus te dá força. Assim como aqui diz, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ou seja, Ele esperou e Deus se inclinou para ele e tirou ele de um lago horrível. A gente tem que esperar, irmão, a gente tem que confiar no Senhor, porque o Senhor sabe de todas as coisas. A gente tem que fazer o melhor para o Senhor todos os dias. Todos os dias nós temos que fazer o melhor para o Senhor. Ganhar almas, alcançar vidas. Você que é jovem, alcançar jovens. Você que já é ancião, alcançar anciões. Porque eu ia na igreja desde pequena. E a coisa mais linda que eu achava era aquelas meninas que dançavam, né? Com aqueles véus e tudo mais. Eu achava a coisa mais linda do mundo. Aquilo no meu coração ardia de uma forma tão grande que eu falei, um dia eu vou estar na presença do Senhor. Hoje eu estou na presença do Senhor e eu não me arrependo de nada. Tudo que eu passei foi necessário para que eu chegasse até aqui. E muitas das vezes é assim na nossa vida. É necessário a gente passar por coisas, por perdas, por dores, mas lá na frente a gente vai entender que aquele processo foi necessário. Porque o Senhor não dá nenhuma dor que a gente não possa suportar e nenhuma luta que a gente não possa suportar. Então, nós temos que permanecer na presença do Senhor. Buscar todos os dias a presença do Senhor. Ler a Bíblia todos os dias. Eu coloquei um propósito no meu coração que todos os dias eu ia ler a Bíblia. E eu comecei. Muitas das vezes a gente é ser humano, a gente não tem força de vontade, a carne não quer. Mas a gente tem que ir mesmo assim. A gente tem que ir, pegar, dobrar os nossos joelhos e orar. Porque para a gente ter uma intimidade com o Senhor é dia a dia. A gente tem que construir uma intimidade com o Senhor dia a dia. Porque a palavra tem muito para nos ensinar, tem muito para nos instruir. E quando tu começa a ler a palavra do Senhor, é algo maravilhoso. E a gente tem que aprender a palavra do Senhor para que a gente não venha ser enganado por ninguém. Porque muitas das vezes tem pessoas que sobem em cima do altar, pregam uma coisa, mas não está por dentro da Bíblia. E se tu não conhece a Bíblia, tu vai ser enganado. A pessoa vai falar tantas coisas, vai pregar que é uma bênção ali, e tu, glória a Deus, aleluia, mas tu não soube discernir que aquilo não estava na Bíblia. A gente tem que buscar pela presença do Senhor, pelos dons, e a gente tem que buscar dia a dia a presença do Senhor. Que o Senhor possa te alcançar, possa te ajudar nessa vida, porque essa vida não é fácil, mas com o Senhor é tudo melhor. Não desista,
persista na caminhada, persista em oração. Ore, mas Vitória, não sei lá. Ora 5 minutos, ora 10, ora 15, ora 20. Quando vê que já tá meia hora, 1 hora. Comigo foi assim, irmãos. Eu não sabia orar. Tudo eu aprendi. Eu tô agora pregando e eu não sei falar muito bem ainda. Mas tudo eu aprendi. Eu aprendi orando, eu aprendi lendo. Eu aprendi com a minha irmã, eu aprendi na igreja, vendo os outros. E a gente tem vários exemplos, meus irmãos. Nas igrejas, de pessoas que verdadeiramente adoram ao Senhor, que são servos do Senhor. E a gente tem que se espelhar em pessoas assim. A gente tem que buscar a presença do Senhor. E a gente tem que ser o que nós somos dentro da igreja, em qualquer outro lugar. A gente tem que levar a palavra do Senhor enquanto a gente tiver a oportunidade, a quem a gente tiver a oportunidade. Porque a palavra do Senhor nunca é demais a gente falar da palavra do Senhor. Nunca é demais a gente falar. A Bíblia também fala em Provérbios, se eu não me engano é 15:2, não sei ao certo, que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Ou seja, por mais que tu possa falar, Vitória, mas tal irmão falou aquilo pra mim, eu passei por uma coisa na minha vida e Deus não estava comigo, Deus não me via, Deus não existe, eu não acredito. Meus irmãos, se a palavra do Senhor diz que Ele está em todos os lugares Ele está. Ele vê tudo. Ele vê o teu choro, a tua alegria. Ele vê quando tu busca Ele e Ele vê se é de coração. A gente tem que buscar o Senhor de coração. A gente tem que dar o melhor para o Senhor. A gente tem que sempre dar o melhor para o Senhor. Uma coisa, quando eu oro, eu falo bem assim, Senhor, que eu não venha jamais ter pressa de sair da tua presença. Que eu não venha ter pressa, que eu não venha querer orar só 5 minutinhos e deu. E dia a dia eu tenho vivido uma experiência com o Senhor maravilhosa. E isso é porque eu tenho buscado a presença do Senhor. E você que estiver na sua casa, no seu lar, na rua, na sua escola, no seu trabalho, que estiver assistindo este vídeo, busque a presença do Senhor, aonde quer que você esteja. Nem que seja durante o seu trabalho você estiver falando com o Senhor, porque Ele te escuta, Ele vê tudo. Por mais que hoje tu possa estar sofrendo, possa estar triste, daqui uns dias a alegria irá vir. A alegria vem pela manhã, meus irmãos. Nós temos que acreditar nisso, que a alegria vem. Nenhum choro, nenhuma tristeza, nenhuma angústia dura para sempre. É tudo um processo. E é necessário a gente passar por processos na nossa vida. A gente tem que passar por processos na presença do Senhor. Para que a gente não venha desistir. Para que a gente venha ficar mais forte, fortalecidos na rocha, que é o Senhor. Que nós venhamos cada vez mais buscar a presença do Senhor e permanecer no caminho do Senhor. A Bíblia nos dá vários exemplos de homens de fé que permaneceram, mesmo perdendo muitas coisas, assim como Jó, que perdeu seus filhos, seus bens, e mesmo assim, ele persistiu, ele acreditou no Senhor, mesmo a mulher dele falando para ele amaldiçoar esse Deus e morrer, ele não fez isso, porque ele sabia ao Deus que ele servia, ele confiava no Senhor. Ele esperava no Senhor. E que nós viemos ser como Jó, que em meio às circunstâncias, que em meio às guerras, nós viemos permanecer confiando e acreditando em Deus. Porque Ele sabe de todas as coisas. Glórias a Deus, aleluia. E eu gostaria de estar orando com os irmãos novamente. Mas antes de estar orando, eu gostaria que os irmãos deixassem seu like, compartilhassem para mais pessoas, para que mais almas venham ser alcançadas através desse vídeo. Que você comente para que este canal cada vez mais venha a crescer e almas venham ser alcançadas. Se inscreva no canal quem não é inscrito, ative o sininho de notificação para perder nenhum vídeo. E agora eu gostaria de estar orando. Eu peço perdão se eu não souber me expressar, na forma de falar, se eu fui muito repetitiva, mas eu tô bem nervosa. Mas glória a Deus, caiu. Glória a Deus, aleluia. Vamos estar orando. Deus, Senhor, que nesse momento, Pai, o Senhor venha alcançar, Pai, a vida de cada um, Pai. Que viu, Senhor, meu Deus, até o final esse vídeo, Pai. Que o Senhor venha alcançar, que o Senhor venha suprir, Pai, as necessidades, Pai. Se tem algo faltando no seu lar, Pai, se precisa de uma cura, de uma libertação, o Senhor sabe de todas as coisas, Pai.
Glórias a Deus, Radebasta, Cantariamanai. O Senhor está em todos os lugares, Pai. Que cada um, Pai, que vê este vídeo possa ser alcançado. Que o Senhor possa agir, Pai, nos lares, Pai. Que o Senhor possa entrar, Pai, no coração e fazer morada, Pai. Oh, Deus maravilhoso, Pai. Que o Senhor venha abençoar, Pai, e venha livrar cada um, Jesus. E que cada vez mais, Senhor, meu Deus, a Tua palavra possa ser pregada. Oh, Deus maravilhoso, Pai, alcança a vida de cada um, onde quer que cada um dos Teus servos, Pai, venham ir, o Senhor venha livrar, venha guardar. Aqueles, Pai, que se afastaram da Tua presença, que venham retornar para a Tua presença. Aqueles que estão pensando, Pai, em parar, Senhor, meu Deus, que o Senhor venha dar força para continuar, que venham permanecer, Pai, que venham perseverar, Pai. Glórias a Deus, porque é chegada a hora, Senhor, meu Deus, de que o Senhor há de voltar, Pai. E que nós viemos compreender nos nossos corações que o nosso descanso não é aqui, mas sim no céu. Que nós viemos ganhar mais almas para o Teu reino e que cada vez mais pessoas venham ser alcançadas. É o que eu te peço, que eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.